Como diretor da Faculdade de Letras, considero que é um privilégio estar hoje à frente de uma instituição que teve mestres com a cadeira intelectual do professor Silva Dias. Do muito que aprendi durante o meu curso, com a minha tese de licenciatura e depois com a minha tese de doutoramento, devo ao mestre Dr. Silva Dias. Foi um dos docentes mais marcantes da secção de História nesta faculdade, nomeadamente a partir dos anos 60 do século XX. A figura do professor Silva Dias deve merecer um lugar, naquilo que podemos chamar o Olimpo dos grandes historiadores portugueses dos anos 60 e dos anos 70. A verdade é que se realmente eu trabalho nessa área e outros colegas também, a minha colega Maria Manuela, que vai falar-nos naturalmente sobre as questões da Europa, se entrevistar, o meu colega Fernando Catroga sobre as questões da memória, até o meu colega Carvalho Homem, que também se dedicou aos estudos da República e depois aos estudos, enfim, já do pós-25 de Abril. Quer dizer, se nós nos dedicamos a isso, foi em grande parte devido a esta motivação que o professor Silva Dias me fazia. O professor Silva Dias é, na minha opinião, um dos historiadores mais notáveis do terceiro quartel do século XX em Portugal. Conjuntamente com Vitorino Magalhães Godinho, foi, sem dúvida, uma das figuras mais proeminentes da historiografia portuguesa nesse período. Eu não tenho dúvidas que, depois de Joaquim de Carvalho, ele é o principal representante desta prática renovadora da história da cultura, sobretudo na sua expressão de cultura erudita. Dr. Silva Dias, o historiador, o filósofo, que vinha também da área de Direito, mas também humanista, no sentido moderno do termo. O professor Silva Dias, curiosamente, não era formado em História, era formado em Direito. E ele esteve ligado aqui aos movimentos católicos, sobretudo do CATC. E até, de alguma maneira, o movimento integralista, como sabe, era um movimento monárquico, com uma certa amplitude cultural, muito interessante. E ele, foi por aí que ele começou, curiosamente. O professor Silva Dias sai de uma determinada linha, entra aqui em 58, salvo erro, entra aqui em 58, após a morte ou durante a doença do professor Joaquim de Carvalho, começa por dar aquelas cadeiras ligadas que surgiram no âmbito de uma nova reforma, há uma reforma de 57 muito importante. Ele começa exatamente por dar a história da cultura moderna, depois a história da cultura portuguesa e a história da filosofia em Portugal. Eram as cadeiras que, no fundo, pertenciam a este instituto quando eu entrei para aqui. De maneira que eu fui assistente exatamente da cadeira de História da Cultura Moderna e, eventualmente, da cadeira de História da Cultura Portuguesa. Mas, fundamentalmente, trabalhei no âmbito da História da Cultura Moderna. O professor Silva Dias foi o sucessor do professor Joaquim de Carvalho e pode-se dizer que, do ponto de vista temático e metodológico, seguiu essa herança, embora ele tenha acrescentado uma propensão mais analítica e, simultaneamente, enfatizado a autonomia do campo da história da cultura, luta que, na época, foi importante travar porque se estava num período em que havia uma certa hegemonia cientificista no campo da investigação historiográfica. O Dr. Silva Dias foi sempre um professor exigente, foi sempre um investigador paciente, insistente e que me iniciou com enorme exigência, com enorme rigor, exatamente na senda da investigação. Aulas muito concorridas que despertavam um interesse ativo por parte dos estudantes, não obstante ele ser essencialmente um lente, porque lia as aulas. Isso dava-lhe segurança, possibilitava que a própria aula fosse um ponto de partida para
as várias investigações que, entretanto, foi fazendo. É-me grato recordar quanto aprendi nestas disciplinas em que foi meu professor e, muito particularmente, no seminário em que nos ensinou temas da história contemporânea. Foi exatamente nessa área de história contemporânea que preparei a minha tese de licenciatura, que viria a defender com o Dr. Silva Dias em 1974. Fui aluno do professor Silva Dias, tive uma excelente relação de mestre-discípulo que, felizmente, depois se prolongou até ao meu doutoramento. O professor Silva Dias foi o nosso mestre ao longo de muitos anos, foi ele que orientou as nossas teses de doutoramento, depois deixou-nos, foi para Lisboa, criar, afinal de contas, outro núcleo de história cultural, de história e teoria das ideias, na Universidade Nova. Interiorizou-nos uma espécie de imperativo deontológico com a busca da máxima veracidade possível e, por outro lado, vem ao encontro daquilo que também era já a aspiração de muitos de nós, de não cair em dogmatismos e, sobretudo, não cair em modismos que são fugazes e daí que uma história da cultura que, num determinado período, parecia, para alguns, uma espécie de sobrevivência de uma problemática que já estaria ultrapassada, não foi preciso esperar muito tempo, ele ainda era vivo quando assistiu a isso, para que, obviamente, com reatualizações, essa problemática cultural tenha voltado a entrar com força e sem pretensões hegemónicas nos campos das investigações historiográficas. Depois tive também uma relação muito próxima dentro do Instituto, tal como os meus colegas, que desse primeiro núcleo de discípulos do Dr. Silva Dias, como o Dr. Reis Turgal, o Dr. Fernando Catroga, Amadeu Carvalho Homem e, naturalmente, o Dr. Manuel Rodrigues e Horta Correia, em que todos colaborávamos na execução da própria catalogação da nossa biblioteca, uma biblioteca que ainda mantemos neste nosso Instituto de História e Teoria das Ideias, uma riquíssima biblioteca que é na área de História, de Filosofia e de outras áreas, desde os séculos XVI até à contemporaneidade. Portanto, tive um trajeto dentro desta faculdade de uma enorme proximidade com o Dr. Silva Dias. Foi ele o meu orientador da dissertação de doutoramento e tive o prazer, ainda tive o gosto de ser ele que me apadrinhou quando da tomada das insígnias doutorais em 1994. Eu nunca mais me esqueço a sua entrada aqui no Teatro da Faculdade de Letras, logo a seguir ao 25 de Abril, quando foi eleito do braço no ar como um dos primeiros diretores da Faculdade no período pós-25 de Abril. Passado pouco tempo, fechou-se o ciclo da sua ligação à Universidade de Coimbra, porque decidiu aceitar o desafio de ir lecionar para a Universidade Nova de Lisboa. Dizia que alguns acompanharam, alguns discípulos acompanharam, outros, como foi o meu caso, o caso do professor Reis Turgal, o caso da doutora Maria Manuela e outros, mantivemos-nos aqui em Coimbra. Sempre fiéis, enfim, ao seu legado, mas também sempre autónomos, como, aliás, era apanágio da própria escola do professor Silva Dias, mesmo que isso, muitas vezes, custasse debates acérrimos, mas que eram fundamentais para a consolidação do trabalho de equipa e para a solidificação do nosso espírito crítico, condição fundamental para podermos, no fundo, dar continuidade a uma historiografia que queria essencialmente ser problematizadora. De
salientar e de destacar o facto de as opções cívico-ideológicas do professor Silva Dias, que eram de alguma natureza em certo período da vida dele e que foram evoluindo para outras opções em períodos posteriores, nunca o impediram, pelo contrário, eventualmente incentivaram a que ele, de alguma forma, promovesse a liberdade de ensino, a liberdade de investigação e a possibilidade de vários estudantes com várias concepções e perspectivas ideológicas fossem orientados por eles e fossem incentivados a defender e a trabalhar a história, e nomeadamente temas de história contemporânea, com total liberdade, isto ainda durante a vigência do Estado Novo. Ele primeiramente criou aquilo que ele chamou um seminário de cultura portuguesa. Os primeiros livros publicados foram exatamente com essa chancela, sobretudo livros ligados ao liberalismo e à contra-revolução. De alguma maneira, ele revolucionou em termos mais de orientação do que propriamente de investigação. Ele revolucionou os estudos de história contemporânea. A história contemporânea era uma história marcadamente ideológica e ele passou realmente a orientar os seus discípulos no sentido de uma história objetiva, embora também de alguma maneira interpretativa, filosófica. Ele, aliás, insistia muito nesse aspecto, a importância de ler os documentos, mas ao mesmo tempo de ter uma ampla preparação cultural e, digamos assim, uma preparação mesmo filosófica, como ele dizia, para que a história não fosse uma mera historiografia, como ele dizia também, mas para passar a ser uma historiosofia. É interessante a expressão historiosofia. Era uma personalidade que atraía reconhecimento, mas também gerava alguma polémica. Trabalhador, investigador incansável, com interesses numa dimensão cronológica que iam desde o humanismo até ao pensamento do século XIX, e com, enfim, um percurso do ponto de vista da sua formação ideológica que vinha desde a influência do integralismo lusitano até aberturas ao pensamento católico mais aberto, sobretudo no contexto da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. Gostava muito de convocar o magistério de Jacques Maritain a esse respeito. Com ele estive quando, em 1974, fundou o Instituto de História e Teoria das Ideias, de que fui sempre membro, até este Instituto ser integrado no Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes. E nesse mesmo ano, de 1976, o Dr. Silva Dias criou a Revista de História das Ideias, ainda hoje existente. E aí participei ativamente como membro de redação e o acompanhei sempre também no trabalho que esta revista nos exigia. E com ele também estive na criação do Centro de História da Sociedade e da Cultura, também ainda hoje existente na nossa faculdade, e também junto dele procurei fazer muito que sabia fazer neste centro de que fui membro e depois também membro da sua direção. A sua capacidade de criar equipas. A ousadia de avançar para alguns temas que eram tabus ou estavam bloqueados naquilo que podemos chamar o questionário da investigação histórica. Sobretudo temas mais ligados à modernidade e até à época contemporânea. Esta alteração que se faz na história, ele como investigador no âmbito da história moderna e como orientador no âmbito da história contemporânea. O rigor que ele aplicava ao nível da investigação, seja no que diz respeito às fontes, seja no que diz respeito à necessidade de compulsarmos a bibliografia ativa e passiva sobre os temas a investigar,
e também de praticarmos algo que hoje está muito na moda, que é a história comparativa. Terminava-se com um seminário no qual se fazia uma tese de licenciatura. E realmente ele começou aí os estudos sobre o liberalismo e a contra-revolução, o tal estudos no âmbito da história contemporânea. Digamos assim, poderemos dizer que para além daqueles historiadores que estavam, como eu lhes costumo chamar, off the record, que eram aqueles historiadores oposicionistas que faziam estudos no âmbito do liberalismo, poderemos dizer que o professor Silva Dias foi realmente o primeiro, em termos universitários, a fazer esses trabalhos, dessas teses que foram feitas sobre, por exemplo, sobre a Revolução de 1848, aquela revolução do tipo socialista que aparece em toda a Europa, também exatamente sobre a República, sobre os movimentos republicanos e pré-republicanos, quer dizer, ele tentou cobrir a pouco e pouco, ou tentava cobrir um âmbito muito grande no campo da história contemporânea. Tem uma obra vastíssima, muito centrada nas questões do pensamento intelectual relativamente à vida cultural e religiosa portuguesa. Uma obra que cobre um arco cronológico muito amplo, mas que se centra basicamente no século XVI. Alguns dos seus estudos, como as correntes do sentimento religioso em Portugal, a política cultural de Dom João III, Portugal e a cultura europeia, os descobrimentos e a problemática cultural portuguesa, o Erasmismo e a Inquisição, o processo inquisitorial de Frei Valentim da Luz ou os primórdios da maçonaria em Portugal, continuam a ser obras absolutamente incontornáveis para quem queira conhecer, numa perspectiva cultural e religiosa, sobretudo, o século XVI português. O professor Silva Dias sofreu uma transformação, aliás, que se refletiu também no modo como ele fazia as problematizações e até ao nível das suas interpretações. Isso é particularmente visível nas suas obras. Por exemplo, cito o seu extenso trabalho, Os Primórdios da Maçonaria em Portugal, em 4 volumes, uma autêntica arqueologia de todo o processo que levou ao aceleramento, da entrada de Portugal na era das revoluções, sob o impacto particularmente das invasões napoleónicas e depois todas as vicissitudes que vão conduzir à Revolução Liberal de 1820. A pouco e pouco, o professor Silva Dias entra um pouco aqui em conflito com uma certa linha mais conservadora aqui da faculdade. Por vezes com pouca habilidade. O professor Silva Dias não era uma pessoa muito hábil no tratamento com as pessoas, muitas das vezes. E às vezes entrava em conflitos talvez desnecessários e talvez pudesse ter levado a efeito aquilo que conseguiu levar a efeito de outra forma. Seja como for, o que é certo é que ele via a universidade de uma outra forma, ele via os estudos de história de uma outra forma, ele via os estudos de história da cultura de uma outra maneira. No caso da Universidade de Coimbra, e para a percepção do que ela é hoje e do que foi, sobretudo nos primórdios da sua vida, quando foi transferida definitivamente aqui para esta cidade, a sua obra, A Política Cultural de Dom João III, continua a ser um estudo absolutamente incontornável. Se eu me interroguei constantemente sobre as questões da universidade, um dos meus últimos livros chama-se Que Universidade? Ponto de interrogação. Foi em grande parte devido exatamente a esta reflexão sempre muito crítica do professor Silva Dias em relação à universidade existente. Enquanto atual diretor do departamento, embora não tenha conhecido pessoalmente o professor Silva Dias, gostaria de lembrar a importância para o departamento atual, por um lado, da atividade do professor Silva Dias enquanto investigador de História Cultural da época moderna e, por outro lado, enquanto reintrodutor ou um dos responsáveis pela reintrodução na faculdade da investigação e do ensino sobre História Contemporânea, que durante décadas, no período mais
marcante do Estado Novo estiveram afastadas do ensino da história nessa faculdade.